Fala galera, já trouxemos praticamente todos os fones da KeyMaster aqui pro canal, tá? Mas ele é um sucessor do nosso TWS-300, que foi o fone da KeyMaster que eu mais gostei de longe, tá? E ele tem uns diferenciais que a gente dificilmente vê aqui no mercado. Bluetooth 5.3 com baixíssima latência e uma alta autonomia de bateria. E uma coisa que pouca gente fala é o carregamento por indução sem fio, tá? Então bem interessante. Mas fica aí no vídeo que a gente vai ver cada uma das especificações desse fone de ouvido e testar ele na prática. Bom, a gente testou aqui no canal o TWS-300, que é o antecessor desse aqui. E ele já foi um dos melhores fones de ouvido que passaram aqui no canal. E esse aqui ele tem que ser melhor do que o TWS-300, que fez um sucesso aqui no canal. E a galera comprou bastante mesmo, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouco das especificações e enquanto a gente vai abrindo o fone aqui, tá? Peguei aqui. A KeyMaster, ela, com relação às caixas de som, estão em falta no mercado. A galera tá falando que ela tá trazendo novas linhas de caixa de som. Então a gente vai ver aqui no canal, tá? De primeira mão, inclusive, se inscreve aqui no canal que nós vamos ver essa caixa de som, tá? Logo no dia do lançamento. Então vamos abrir aqui. Uma coisa que a KeyMaster ela faz muito bem com relação a fone de ouvido e que outras não fazem é com relação à autonomia. Essa aqui, por exemplo, ela faz 20 horas de bateria, tá? Somados os fones, os dois lados e a case. E outra coisa, por que comprar a KeyMaster? Cara, a KeyMaster, primeiro que ela fabrica aqui no Brasil, né? Então você já vai estar livre das taxas de importação que estão tendo na maioria dos produtos aí que vocês estão comprando na internet, tá? Então comprando no Brasil, você já vai ter esse benefício de não pagar taxa, tá? Visto que a empresa, a própria KeyMaster, ela já paga seus impostos aqui no Brasil, tudo certinho. Inclusive eles têm sede aqui no Brasil. Então vamos lá. Comprou o fone de ouvido, você consegue ter e acionar a garantia da fabricante, no caso a KeyMaster, tá? Então vamos lá. Na caixa, o que a gente vê? A gente vê um pequeno manual, bote pequeno, né? É só uma folha frente e verso. E além disso, a gente vê os dois fones aqui na lateral, tá? Junto com ele vem um cabo de carregamento e Lightning, tá? Então, padrão AirPods Pro da Apple. Então vamos lá. Abrindo o fone aqui pela primeira vez, a gente vê que a qualidade é bem interessante, tá? E uma coisa que eu senti falta é que, diferente da caixa aqui, como vocês conseguem ver, faltou uma cordinha. Eu não sei se faltou ou se tem que comprar a parte, tá? Então esse é um detalhe bem importante. E ele tem uma alcinha aqui de segurar aqui do lado, tá? E outra, produto nacional, tá? Certificado pela Anatel e com garantia. Outra coisa que eu percebi é que ele é bem pesado, tá? Na comparação aos outros, pelo menos só a case. Se eu colocar o fone, eu acredito que vai ficar um pouquinho mais pesado, nada que vai interferir tanto, mas eu acredito que isso seja com reflexo à bateria, tá bom? Então, tirar o outro fone aqui e a gente vê que ele realmente é mais pesado do que os outros que eu trouxe aqui no canal, tá? A gente trouxe bastante fone de ouvido como esse aqui no canal, tá? Mas esse aqui de longe é o mais pesado. Eu acredito que seja pela capacidade de bateria que a KeyMaster coloca nas cases dos fones de ouvido, tá? Mas vamos lá. Sobre especificações. Eu já falei que ele conta com as 20 horas de duração total de bateria, ou seja, a case somado com os fones laterais, e também ele conta com Bluetooth 5.3, que ele gasta muito pouca energia. Além disso, ele tem alta transferência de dados e também baixíssima latência. O que é a latência? É o tempo de busca de execução no seu celular passando para o seu fone de ouvido. Então, ele é bom, por exemplo, para quem joga no celular. Então eu jogo bastante no celular. Então assim, quando você ouve um tiro, o tiro realmente aconteceu. Ele não dura meio segundo, um quarto de segundo para você ouvir. Então você pode, por exemplo, jogar jogos online, não só no computador, mas também no celular com ele, tá? E uma coisa que eu percebi, aparentemente, ele tem quase um alto-falante aqui dentro da case, quando a gente abre aqui. Então é uma coisa bem interessante que eu não tinha visto em fone nenhum, tá? Eu vou colocar ele aqui no meu ouvido.
E vamos ver com relação ao conforto, tá? Ó, eu pessoalmente eu não gosto muito daqueles fones com borrachinha, mas esse aqui ele se encaixou muito bem e ele trouxe um isolamento acústico muito bom. Agora, uma coisa que eu percebi falta, exatamente falando dessa borrachinha, são as borrachinhas de substituição. Nesse caso aqui, da KeyMaster, não veio nenhuma borrachinha de substituição. Então, pelo que eu tô vendo, faltou a borrachinha e também a corda, tá? Lembrando que o produto era lacrado, mas eu vou dar uma olhada aqui no manual e vou ver se eles realmente deveriam estar dentro da caixa. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu tô falando demais, eu vou configurar esse fone aqui no meu celular pra gente testar a qualidade. E quem tá aqui no canal sabe muito bem como é que são os nossos testes. Os nossos testes primeiro são música equalizada, onde a gente vai testar se ela tende a ser uma assinatura de som mais voltada para o grave, para o agudo ou para os médios. E depois disso a gente vai fazer um teste em cima do grave, tá? E nessa primeira faixa que a gente vai ouvir, a gente consegue saber de fato sobre o volume dele. Então, muita gente fala sobre volume nos vídeos, principalmente para quem gosta de música alta, tá? Não é o meu caso, mas a gente vai ver o volume aqui também, tá? Eu já estou conectado e eu vou dar play aqui na minha primeira música. Então... exatamente a mesma impressão que a gente teve na primeira faixa, tá? Ela é bem focada no grave, o grave ela tem uma ótima qualidade, tá? E ela não tende a ser um grave muito artificial. Então a gente vê alguns fones de ouvido aqui no canal que eles tendem a ter uma equalização natural, essa já não, tá? Ela tende para um grave e quando ela usa o grave, ele é bem competente, tá? Então bem bacana esse fone de ouvido aqui, tá? Mas a gente tem que aproveitar para ver outras coisas aqui nele que eu não comentei. Algumas pessoas, por exemplo, eu pessoalmente, eu não gosto muito de usar, eu tenho um Lenovo LivePods 1S que eu comprei há uns 5 anos atrás. E é um fone bem bacana, mas tem uma coisa que me irrita muito, que é os comandos touches nele. Então o fone meio que tá caindo aqui, eu vou arrumar, acabo mudando de música, dando play, dando pause, tocando de playlist, ele faz um monte de coisa, tá? Não é esse caso. Esse fone aqui, quando a gente consegue encostar aqui nas laterais, na verdade ele tem um ponto fixo, onde ele tem um pequeno ponto de contato, e não é no fone todo. Então a gente consegue ter um controle de fato certo do celular, que é onde a gente não vai ocasionar algumas situações que vão fazer um comando errado no telefone. Então num clique simples na posição, a gente consegue dar play e pause, a gente consegue aumentar e diminuir música arrastando para cima ou arrastando para baixo. Isso é bem interessante, né? Já que nos outros geralmente é um clique triplo, que pouca gente consegue. Então vai aumentar a música, dá um clique triplo e acaba mudando de faixa, ou então acaba mudando de playlist. Então isso é bem bacana nesse fone aqui, tá? E o encaixe ele é bem interessante. Como eu falei no meu Lenovo LivePods, ele vive caindo e eu vou arrumar, acabo mudando de música, tá? Então, nesses dois fatos, ele faz com que seja um fone bem bacana para a gente utilizar, por exemplo, fazendo uma caminhada ou fazendo uma corrida no parque. Então esse é um ponto bem bacana dele. E detalhe, quem tem iPhone, não é o meu caso, tá? Mas o iPhone ele reconhece como um AirPods original. Aí nesse caso ele dá, se eu não me engano. Então nesse caso a própria Apple dá 3 meses de Apple Music gratuito. Então gente, de longe esse é o fone de maior qualidade da KeyMaster. O TWS300 já era um fone muito bom e esse aqui ele surpreende ainda mais, tá? Ele tem muito mais qualidades do que o outro, então carregamento sem fio por indução, você que gosta da Apple, tem seu carregador sem fio, você pode simplesmente colocar em cima de uma base de carregamento e ele vai carregar. Além disso, ele tem uma assinatura de música, onde é muito mais expandido para o grave, então para quem gosta de música grave, esse fone aqui vai ser perfeito, tá? Ele também tem entrada Lightning, tá? Que para uns é uma coisa boa, já para outros é uma coisa ruim, mas é importante ressaltar aqui. Então, quer comprar um fone de ouvido abaixo de R$100? Esse aqui ele é bem interessante, tá? E você consegue comprar por seus
80, 60, 70 reais até. E eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Do mais barato do dia. Então vocês podem clicar aqui tanto na Shopee quanto no Mercado Livre e vocês vão garantir o melhor preço e ainda vão ajudar o canal. Então, muito obrigado quem ficou até aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham do fone, comenta aqui no comentário que a gente vai responder, tá bom? Então, muito obrigado e te vejo até o próximo vídeo. Falou e até a próxima.